Testando. Ana, tá dando para ouvir a minha voz? Tá normal? Tá dando para entender a minha voz? Deixei em cima da mesa porque tua geladeira tá lotada. Beijo. Meus queridos conterrâneos de Valença, uma boa tarde para todos, como também para todos que não são de Valença, que nesse momento podem estar nos ouvindo, né? E nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre o tema a paz. A paz que a gente tanto almeja. Mas eu gostaria, diante de fazer a nossa prece, de ler uma página que fala também sobre o nosso tema. Depende de você. A paz que você reclama e tenta encontrar depende de você. A compreensão que você reivindica a cada passo depende de você. A bondade que você admira nas pessoas e sonha possuir depende de você. O diálogo, base de toda convivência, depende de você. A abertura que é o caminho para a renovação depende de você. A realização que você julga essencial depende de você. O amor que você quer encontrar no outro depende de você.
Pondere. Queixar-se ou produzir, atrapalhar ou servir, desprezar ou valorizar, revoltar-se ou colaborar, adoecer ou curar-se, rebaixar-se ou abrir-se, estacionar ou progredir, é uma questão de escolha. Depende de você. Só vocês vão me desculpar, mas a página que eu encontrei, achei tudo bom, não é um autor desconhecido, então a gente não sabe de onde veio, mas ela diz tudo o que nós precisamos. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa oração para que os espíritos amigos nos inspirem. Querido Jesus, amado Mestre, estamos reunidos online, virtualmente, em seu nome. Em nome de Deus, dos espíritos amigos de todo o 24º Seu, de todas as casas espíritas, de toda a nossa comunidade, que possam nos inspirar, que a gente possa trazer as reflexões que tanto precisamos. Nesse dia, nessa hora, em todos os momentos da nossa vida. Jesus querido, abençoe a todos nós e que assim seja. Bem, eu escolhi esse tema porque é um tema que todos nós precisamos, inclusive eu. Não é? Porque a gente quer viver em paz, a gente quer estar em paz, a gente quer buscar paz em algum lugar, mas às vezes é muito difícil. Nesse tempo de pandemia, onde todos nós estamos presos no lar, agora já não tanto quanto estávamos, mas ainda estamos um pouco. Estamos convivendo com os nossos familiares. E Emmanuel diz, né, que quem não consegue se ajustar a um familiar, a poucas pessoas dentro de casa, como vão se ajustar na sociedade lá fora? Então, essa paz que a gente tanto busca lá fora, no trabalho, na rua, a gente tem que procurar dentro de casa. Porque a gente tentando encontrar essa paz dentro de casa, a gente consegue encontrar essa paz lá fora. A gente anotou algumas questões que nós precisamos refletir com relação a buscar essa paz. A gente viu aqui na lição de abertura que está assim: a paz que você reclama e tenta encontrar depende de você. Se depende de cada um de nós, a gente vai pensar nessas situações como que a gente vai agir. A primeira situação que a gente tem encontrado agora nesses dias de pandemia é do medo. A gente encontra criaturas que estão apavoradas, né? Que não saem à rua, que inclusive conheço famílias que eles estão usando máscaras dentro de casa, uns com os outros. O medo tomou conta das criaturas. Não recebem ninguém. A gente conhece prédios que proibiram visitas, né? Prédios de apartamento que proibiram visitas, que não pode ninguém. E a pessoa, para sair, tem que sair equipada e voltar completamente equipada e trocar, até na portaria, trocar a roupa, a máscara, trocar tudo, quem sai. Porque é um prédio onde mora praticamente pessoas idosas. Mas olha, o medo tomou conta das pessoas de tal forma que as atitudes mudaram. E essas atitudes incomodam, não é? Então, esse é o medo atual. Mas existem outros medos.
não é? Tem gente que tem medo de sair à rua de noite. Tem pessoas, eu conheço tinha uma amiga aqui, que o filho dela morava aqui no interior, dentro de Miguel Pereira. O filho passou num concurso no Rio de Janeiro para um emprego muito bom. Ela não dormia à noite, ela fez o filho desistir e ficar aqui. Sem emprego, porque ela tem medo do Rio de Janeiro. Ela tem pavor do Rio de Janeiro por causa da mídia que faz do Rio de Janeiro uma cidade muito violenta. Né? Então, é assim, se a gente vê, porque a mídia fala, mas a proporção de habitantes do Rio de Janeiro é muito grande para aquele ato. Qual cidade pequena que não tem um assassinato, que não tem um estupro, que não tem um assalto? Agora, só que no Rio de Janeiro a mídia faz um cavalo de batalha e as pessoas têm medo. Medo. Eu não vou ficar me detendo aqui em vários medos que a gente tem. Não é? Então, o medo é uma coisa que tira a nossa paz. Tira a nossa paz. Então a gente tem que usar da razão para saber por que eu estou com medo. Medo de quê? O espírita com medo de morrer, de desencarnar, se tomar todos os cuidados e vier a desencarnar, é porque tinha que desencarnar. O espírita sabe que ele não vai morrer. Sabe que ele não vai, né, desaparecer. Simplesmente ele vai desencarnar. Mas vai continuar vivo. Então, que medo exagerado da morte. Que medo é esse? A gente tem que pensar. Então a gente também está vendo muitos espíritas com medo de morrer. Né? Então a gente tem que repensar esse medo e a situação que nos está levando a esse medo. Outra coisa que muito, né, faz com que a gente tire a nossa paz é a culpa. A pessoa que convive com a culpa, com o remorso, é uma pessoa que não tem paz. Eu conheço várias pessoas. Eu conheço uma pessoa que não cuidou da mãe quando a mãe estava idosa, doente. Ele não cuidou da mãe. Eu não sei se ele pensou que a mãe dele não fosse desencarnar, alguma coisa, ele não cuidou da mãe. E a mãe veio a desencarnar sem que ele cuidasse, sem que ele visitasse periodicamente essa mãe. Ele assumiu um remorso, uma culpa, que faz com que ele hoje seja uma pessoa depressiva. Então ele é uma pessoa depressiva exatamente por causa disso. Mesmo ele estando num lugar, uma pessoa chegou perto dele e disse assim: tem uma senhora do seu lado que está dizendo que você não precisa ter culpa, porque ela é mãe, e mãe sempre perdoa os filhos. Mesmo assim, ele carrega a culpa. A culpa é uma coisa que nós temos que cuidar dela. Ou fazer um atendimento fraterno, né? Porque pode ser que os obsessores nossos estão acentuando a culpa que a gente tenha para que a gente entre nesse processo depressivo. Mas se a gente no atendimento fraterno não conseguir, a gente tem que buscar os psicólogos, o psiquiatra. A gente tem que se livrar da culpa. Já fez, aconteceu, agora é daqui para frente. Vamos mudar as nossas atitudes. Ah, eu tenho culpa porque eu não cuidei da minha mãe? Olha, tem tantos idosos nos asilos. Vamos visitar o asilo, vamos cuidar dos idosos lá no asilo, vamos recompensar aquilo que eu não fiz. Eu tenho um amigo que carrega uma culpa, ele carregou a culpa, a esposa carregou a culpa porque ele pegou o filho usando droga, botou o filho para fora. O filho revoltado foi para o morro e se associou aos traficantes. Lógico, um menino de 17 anos
inexperiente, se associando aos traficantes, porque quando ele saiu, ele disse para o pai que o pai ia se arrepender. Ele mandou foto para o pai dele lá no meio dos traficantes. Mas não demorou muito, o pai teve que reconhecer o corpo do filho no Instituto Médico Legal. Aí veio a culpa. E esse pai, essa culpa, consome esse pai e essa mãe. A mãe veio a desencarnar numa depressão muito profunda. E esse pai, eu fui visitar, porque era um amigo meu, eu disse para ele, meu querido, a esposa ainda estava viva, para com isso, com essa culpa. Você fez uma coisa que na época você achou que era certo. Não era, mas você achou. Agora tem tantas crianças no orfanato para ser adotada. E ele me disse assim, eu não servi para ser bom pai para o meu filho como que eu vou ser bom pai para os outros. Então, é uma questão de individual de cada um, de reflexão de cada um. Então, a culpa é uma coisa muito difícil, mas que a gente tem solução no atendimento fraterno, na casa espírita, no evangelho de Jesus, no psicólogo e no psiquiatra. A gente tem que se cuidar. Então, essa culpa e esse arrependimento ainda são coisas que acontecem conosco dentro das nossas casas, tirando a nossa paz. E quando tira a nossa paz, a gente também tira a paz, e não esquecer que a gente também tira a paz dos semelhantes, do outro que está convivendo conosco. À medida que a gente vai entrando em depressão, o outro está preocupado conosco. A preocupação do outro, que é uma questão também, a preocupação, é uma coisa que tira a nossa paz. A gente, quando tem um filho doente, uma mãe doente, a esposa doente, alguém doente dentro de casa, a gente fica na preocupação. Principalmente agora, né? Que se der um espirro, uma tosse, alguma coisa, algum sintoma parecido com o do Covid-19, a gente já fica desesperado. Né? A gente fica preocupado. E ainda tem os recursos. Todas as prefeituras estão lá com os atendimentos de emergência, mas a gente fica desesperado e desespera os outros que estão convivendo conosco. E a nossa paz vai embora e a gente ainda tira a paz do outro. Outra coisa que também acontece muito é o ciúme. O ciúme é uma coisa que é uma doença. Não é? Eu considero o ciúme uma doença. E uma doença que faz mal, que tira a paz do outro. Eu conheci um amigo que ele pagava um vizinho para o vizinho anotar a hora que a esposa saía de casa. Vocês imaginam que coisa absurda? Para saber para onde que a esposa ia, que horas que a esposa saía, para onde que ela ia. E isso acontece do homem para a mulher, por isso que existe muito, né, muito crime contra a mulher. Muito crimes, esses homens que batem na mulher, esses homens que matam as mulheres. É uma questão do ciúme. Um ciúme incontrolável. Um ciúme que ele não busca um tratamento. Porque todas as vezes que a gente tem um ciúme exagerado, a gente precisa tratar. Não é? Então esses feminicídios que acontecem por aí, e acontece aqui, Miguel Pereira, aconteceu do marido matar a mulher por causa de ciúme, e ele foi preso e ele se suicidou na delegacia. Não é? Esses feminicídios começam com ciúme. Quando a gente começa a ter esse ciúme doentio, vamos procurar tratamento. De novo, se somos espíritas, vamos procurar o tratamento fraterno no centro, na casa espírita. Vamos procurar um psicólogo, o atendimento fraterno, né? Vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra, vamos fazer um tratamento. Vamos dialogar dentro de casa. Vamos buscar uma solução, mas não é deixar que a coisa vá se acumulando e vá aumentando, até que se chega num feminicídio. Mas o contrário também é verdade. A gente já conhece mulheres que já mataram o marido.
né, por questão de ciúme. Mulheres que defamam o marido por questão de ciúme. Então, essa questão do ciúme é uma situação também muito difícil que tira não só a paz de quem tem ciúme, como tira a paz daquela pessoa que está assim enciumado. Ciúme de irmão com irmão. Ciúme de mãe com o filho. Aí fica aquela questão da sogra, né? A mãe com ciúme do filho, o filho não pode namorar, ela começa a botar defeito nas noras, que geralmente é mãe com o filho. Por isso que talvez tenha, né, ficado essa situação de que sogra é isso, sogra é aquilo, é por causa do ciúme. Da mãe que tem ciúme do filho. Eu conheci, eu estou falando assim, por experiência, né? Eu conheci uma mãe que ela tinha tanto ciúme do filho que quando o filho saía para namorar, ela saía junto. E tinha que namorar, ela dirigia, o filho tinha que namorar no carro junto com a mãe. Esse filho só conseguiu namorar e casar quando a mãe faleceu. Foi preciso essa mãe falecer para esse filho casar, porque ela corria com todas as noras. Então, isso também são situações que acontecem hoje. Da mãe com a filha, do pai com a filha, do ciúme. Acontece isso tudo dentro de casa. Tudo é uma questão de exagero. É uma questão de necessidade de tratamento. Tratamento espiritual, tratamento médico. Então, o ciúme é uma questão também que tira a paz de todo mundo dentro de casa, não é? A gente chama, né, o ciúme de o amor egoísta. Só eu que posso te amar. Só eu que posso te amar. Ninguém mais. Então, a gente tem que ter cuidado quando começar esse amor egoísta. Outra questão que também tira, às vezes, a paz de dentro de casa da pessoa é a inveja. A gente vê muito isso. A gente vê inveja entre irmãos. A gente vê a inveja de uma pessoa dentro de casa como a inveja do vizinho. Olha lá, o vizinho comprou carro novo. Como é que ele comprou carro novo? Com o que ele comprou? De que forma que ele comprou? Como que eu não consigo comprar? Fulano comprou uma casa nova. Olha lá, fulano comprou uma casa nova e eu não consigo comprar. E o indivíduo fica remoendo essa inveja, e a coisa fica difícil. E a gente também vê que os nossos filhos ficam com inveja dos amigos porque estão usando uma roupa de marca, um tênis de marca. E eu sustento essa inveja. Às vezes ele está com inveja, mas fulaninho tem um tênis de marca. Aí eu falo assim, mas meu filho não pode ficar por baixo, ele também tem que ter. Aí o que eu faço? Vou lá e compro um tênis de marca. Eu me endivido para meu filho ter um tênis de marca, para meu filho usar um short de marca, uma camisa de marca, um boné de marca. E eu vou sustentando essa inveja e esse consumo, né, que o meu filho me obriga. Olha aí, nessa situação a gente já falou duas situações que tiram a nossa paz. O consumo exagerado, que nos leva a uma dívida. O consumo de tudo que se vê, a gente quer ter. Né? Tem os canais aí de venda de uma porção de objetos. Então, uma máquina de lavar que faz isso, isso e aquilo. Uma televisão que a minha não é smart, mas agora eu tenho que ter uma smart. Aquela está funcionando, todo mundo tem smart, por que eu não vou ter? Então eu começo a consumir coisas que às vezes não são necessárias. Às vezes são questões supérfluas. O Evangelho do Espiritismo fala lá, né? Necessário e supérfluo. E às vezes a gente tem o necessário, mas a gente quer o supérfluo. E com isso é o consumo exagerado, o consumo de ter tudo que é novo, que nos leva a uma dívida. Então,
Enquanto eu não tenho aquilo, a minha mente não fica em paz. Enquanto eu não compro a minha televisão Smart. Eu compro a minha televisão Smart no cartão, mas eu compro, além da televisão, eu compro todas essas roupas dos meus filhos, compro tudo isso e me aparece uma dívida que eu não consigo mais controlar. Aí o que acontece? A minha paz já foi pro brejo. É como dito popular, foi pro brejo a minha paz. Por quê? Porque foi o consumo e foi a questão da dívida, não é? Outra coisa também, né, a desorganização. Nós temos pessoas que são muito organizadas e outras desorganizadas dentro do lar. E agora, com essa convivência, a gente está vendo quem é mais organizado, quem é desorganizado. Então, eu tenho dois filhos que dormem no mesmo quarto. Então, é uma discussão todos os dias, tirando a nossa paz. Por que tiram a nossa paz? Porque um é organizado. Mas ele é organizado, ele já nasceu organizado, ele veio organizado de outra vida. E o outro também veio desorganizado de outra vida, porque mais que a gente se eduque, mais que a gente coloque com uma pessoa organizada para que ele aprenda, ele não aprende. E isso gera um conflito. A gente vai fazer o quê? Eu já pensei até em separar os dois. Mas quando a gente separa os dois, a gente precisa que os dois se afinizem. E os dois entrem no acordo, eles têm que aprender a entrar no acordo. Então, a gente tem o culto do evangelho no lar, que a gente discute essas coisas todas. O que é desorganizado se compromete a mudar. Muda 2 dias, no terceiro já volta tudo ao normal. Já é desorganizado, já largou a cama sem arrumar, já largou a meia suja num canto, os shorts sujos num canto, aí o outro vem, tá vendo? Olha, já... Mas ele já conseguiu fazer 2, 3 dias. Então, ele já começou a se esforçar. Então, a gente tem que fazer com que o outro compreenda. Compreensão. Olha aí, uma outra coisa que tira a nossa paz, a compreensão. Como que a gente não compreende o outro? A compreensão tira a nossa paz. A gente não compreender que o outro é uma individualidade, que o outro é um ser que veio de várias vidas de uma forma para modificar as suas atitudes nessa. E estamos convivendo junto. Essa convivência que eu estou citando de 2 irmãos, isso é comum em todas as casas, acredito, né? Todas as casas que têm 2 filhos, 3, essa questão dessa desorganização existe. Pelo menos pelo que eu sei que existe, né? Então, o que a gente tem que fazer é educá-los e ensiná-los a ser compreensivos, né? E a gente também tem que compreender, como eu estou dizendo, que todos 2 vieram de uma vida atrás dessa forma. O outro não precisou ensiná-lo a ser organizado, ele já é organizado de natureza. Ele é organizado em casa, como ele é organizado no trabalho. Eu recebo elogios da organização dele no trabalho. Agora o outro, ninguém conseguia morar com ele. Quando ele morou fora, ninguém consegue morar com ele, porque ele é muito desorganizado. É uma questão que já estão adultos, eles vão ter que se compreenderem. Um vai ter que compreender o outro. Essa falta de compreensão tira o sossego de quase todo mundo dentro de casa. Principalmente, tira um pouco do meu, mas eu sou solteiro. Se eu tivesse uma esposa, é lógico que eu tiraria o meu sossego da minha esposa, como os 2 tiram o sossego dos demais irmãos. Então,
a falta de compreensão do outro, no outro, é uma coisa que a gente precisa exercitar. É uma coisa que a gente tem que se esforçar para a gente fazer essa compreensão. Nessa compreensão, a gente tem que entender que nós estamos em estágios diferentes. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás. Uns já aprenderam uma coisa, outros já aprenderam outra. Então a gente tem que pensar nisso. Desculpem. Palavras grosseiras. As palavras grosseiras também tiram a nossa paz. A gente, quando está nessas discussões que a gente está conversando, nós somos impulsivos. A gente fala coisas que não deveria falar. Então, essas palavras grosseiras machucam quem as ouve e depois também tiram a nossa paz quando a gente fica com a culpa. Eu não devia ter falado isso. Não devia ter falado isso. Mas falou. E agora? Temos uma coisa, que é o perdão. A gente tem que aprender a pedir perdão. A gente ainda não sabe. É nessas coisas. Falou uma palavra grosseira. Acredito que violência, bater em filho, ninguém bate mais hoje, né? Essas coisas de agressão física, eu acho que é muito difícil. Nós estamos falando para espírita. Mas essas agressões físicas eu acho que não chega a tal ponto. Mas se chegar, a gente tem que aprender a pedir perdão. Porque a falta de perdão tira a nossa paz com a culpa e tira a paz do outro, porque você não pediu perdão. Você não reconheceu que você errou. Então você vai causar um ressentimento no outro. Que às vezes ele pode reavivar de outras palavras agressivas que você falou em outras situações. E vai acumulando aquele ressentimento no outro. E você, por orgulho, que é uma chaga da humanidade, você, por orgulho, você também não pede perdão. Sabe que errou. Sabe que tinha que pedir desculpa. Mas é orgulhoso e não pede. Aí ficam duas pessoas dentro de um lar, sem se falarem, sem se dialogar. O que falou a palavra grosseira não está em paz. O que está com ressentimento também não está em paz. E quem está convivendo, muito menos, porque quem está convivendo com duas pessoas que não se falam. E às vezes chegam ao cúmulo daquele dizer assim, fala para fulano, manda recadinho, fica mandando recado. Cadê a paz que está dentro de casa? Nada, não é? Os palavrões também. Tem gente que não suporta ouvir palavrão. Mas tem gente que fala. Espírita fala palavrão. Fala. Eu entrei para a doutrina espírita, no princípio eu falava muito palavrão. No princípio eu ainda falava. Hoje eu não falo mais.
porque foi uma coisa que eu mudei de atitude, mas a gente ainda vê espírita falando. Né? Não fala lá dentro da casa espírita. E até tem espírito que solta de vez em quando. Eu já ouvi numa palestra o indivíduo soltar um palavrão no meio da palestra. Foi um auê, né? Mas, olha só, mas soltou. Pelo hábito de falar palavrão. Muita gente ficou até... Essa pessoa ficou muito antipatizada, muita gente até hoje não gosta de ir ouvir a palestra da pessoa. A pessoa não fala mais, mas já faz muito tempo, escapuliu, né? Numa situação, escapuliu. O que vai dizer? Bem, então esses são as atitudes que a gente selecionou. Dentre essas tem muitas outras. Muitas outras. Mas essas são o que a gente está, assim, sabendo o que está acontecendo nesse tempo de pandemia. Mas a gente sabe, principalmente nós somos espíritas. Nós sabemos que a única coisa que pode fazer com que a gente mude essas atitudes é a doutrina espírita. Porque o objetivo da doutrina espírita é exatamente esse: fazer a nossa reforma íntima. Porque a paz, ela está dentro de nós. À medida que a gente vai se reformando, à medida que a gente vai deletando essas imperfeições todas que a gente acabou de falar, à medida que a gente vai apodando, como eu disse que eu falava palavrão, hoje não falo mais, mas eu ainda tenho muitas imperfeições que eu estou no esforço que todo espírita deve fazer, que está lá no Evangelho. O espírita ele tem que se esforçar hoje para domar as suas más inclinações. Esse é o nosso objetivo. Domar as nossas más inclinações, que são as nossas imperfeições. A doutrina espírita toda é baseada nesse processo que se chama, que a gente sabe que é educação. A educação do ser. A educação das nossas atitudes, mas principalmente a educação dos nossos sentimentos. A gente tem que fazer uma reflexão dos nossos sentimentos. E a recomendação de Jesus, ela é muito mais importante, que Jesus diz assim: não faça com o outro aquilo que você não queria que fizesse com você. A gente faz isso. A gente lembra disso. A gente esquece. Não façais aos outros aquilo que não queria que os outros nos fizessem. Essa é a base. Essa é a mensagem maior do Evangelho de Jesus para que a gente tenha a nossa paz interior. Então, é o Evangelho. Como que a gente faz? É estudar o Evangelho sempre. A gente vê a maior parte das casas espíritas estudando os livros aí que a gente sabe. Eu conheço casas que estudam a Gênesis, Joana de Ângeles. Eu não sou contra que estudo isso não, pelo amor de Deus, tá? Mas eu acho que todas as casas têm que ter um estudo do Evangelho. Todos nós espíritas que estamos no esforço da mudança, temos que ter o Evangelho no lar. Aí eu vou contar para vocês uma história, mas que eu me desculpe, perdão, porque eu não sei a fonte, mas todos nós imaginamos, porque uma casa espírita recebeu um pedido de culto do Evangelho no lar na casa de frequentadores novos, que disse que estava muito tumulto dentro da casa deles. Quer dizer, as pessoas estavam sem paz dentro de casa. Então, o dirigente recomendou que 2 pessoas, inclusive um era vidente, que fosse à casa, com certeza na intenção de ver os obsessores que estavam lá na casa criando o tumulto. E lá foram eles.
Quando eles adentraram a casa, eles começaram a sentir um cheiro fétido. E a pessoa que era vidente, quando entrou, viu as paredes da casa toda com substância fétida. Substância fétida. E os amigos espirituais disseram que aquelas substâncias era produzida da mente das pessoas daquela casa. Tinha obsessores? Devia de ter. Mas não eram os obsessores que estavam causando só o tumulto dentro de casa. Eram as próprias pessoas. A energia que cada um deles deviam de trazer com todas essas coisas que eu enumerei, estavam produzindo aquela substância fétida e estava sendo impregnado dentro das casas. A gente tem uma história de André Luiz, quando ele veio pela primeira vez nessa segunda guerra que ele viu uma nuvem negra na terra. E ele perguntou o que era aquilo. Os mentores espirituais disseram, isso aí é poluição das mentes das criaturas. Então, olha só o que a gente está deixando para a gente refletir. A paz está dentro de nós. E dentro de cada um de nós, nós somos energias. A gente produz a energia que está dentro de nós. Então, se a gente quer ter paz em casa, porque eu sempre disse para os meus filhos, o lugar que você tem que ter paz é dentro da sua casa. A gente tem paz na casa espírita, porque lá é um ambiente completamente diferente. Mas dentro da nossa casa também devia ser esse mesmo ambiente que a gente encontra na casa espírita. E quem faz a paz dentro de casa, quem faz essa energia toda dentro da nossa casa, das nossas paredes, somos nós. Com os nossos bons pensamentos. Então a gente tem que fazer o culto do Evangelho no lar para que haja essa drenagem dessas energias ruins. Para que os nossos obsessores aprendam conosco. Não é? Nós temos que não é só ficar preso ao Evangelho no lar uma vez por semana, naquele horário, não. Nós não estamos nos sentindo bem, vamos abrir o Evangelho, vamos ver o acaso, vamos ler aquela lição, ela vai servir para nós. Nós temos os livros do Chico, né? Aquela coleção de Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, que trazem mensagens que são verdadeiras carapuças nas nossas cabeças. A gente tem que estar com o livro espírita, né? Na nossa casa, em qualquer lugar, para qualquer momento a gente abrir, no nosso momento de aflição, no nosso momento que a gente está sem paz. Então é essa a mensagem que eu quero deixar para todos nós, que é a mensagem do Evangelho de Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. E Jesus disse, né, que Ele é o caminho, a verdade e o guia. Vamos a Jesus. Vamos ao Evangelho. Vamos buscar consolo na doutrina espírita, porque ela é o Consolador prometido. Ela vai nos auxiliar a buscar essa paz que a gente tanto precisa. Meus queridos, que Jesus nos abençoe. Que os espíritos amigos nos tragam essa paz aos poucos. Que a gente vá buscando compreensão conosco mesmo. Essa paz que a gente tanto busca, que o nosso anjo guardião nos auxilie, nos dê força, nos ilumine, nos inspire a cada momento da nossa vida. Que a gente possa, Senhor Jesus, confiar em Ti, em todos os momentos de aflições que nós vamos encontrar na nossa vida. Que Jesus seja esse recurso que a gente tanto precisa para a nossa paz interior. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e ampare todos nós, os nossos queridos amigos que tiveram a paciência de nos ouvir. Que assim seja. Graças a Deus.